Dentre as preocupações que já estão marcando o início de 2024, o trânsito, sem dúvidas, é uma das polêmicas mais constantes. Obras, congestionamentos, acidentes e excessos aparecem todos os dias no Jornal da Clube. É por isso que preparamos um bate-papo especial com o tema. Você acompanha agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, o engenheiro em tráfego e mobilidade urbana, Fernando Velasquez. Em São Carlos, o professor de engenharia da USP, José Leomar. Em Araraquara, o advogado especialista em trânsito, William Siqueira. E em Franca, o advogado especialista em administração pública, Toninho Menezes. Eu começo com você, Fernando, porque Ribeirão Preto é um grande exemplo para a gente discutir os desafios que o trânsito nos impõe. A cidade está passando pelas maiores obras da sua história, com essas obras de mobilidade urbana, que incidem totalmente no trânsito, no ir e vir das pessoas. E o que a gente vê nos últimos anos é um crescimento esmagador no número de semáforos, um grande crescimento no número de congestionamentos. Antigamente a gente sabia quais eram os pontos viciados e hoje a gente já perdeu as contas. Temos problemas no estacionamento rotativo, a famosa área azul. E com certeza também temos muitas críticas com as nossas grandes avenidas e com os agentes de trânsito. O que eu queria te perguntar é o seguinte: dá para ter esperança de que com obras entregues nós teremos um trânsito melhor na cidade? Boa tarde. Bom, é um problema complexo, né? A gente tem falado aí de uma cidade muito importante, não só do estado, mas no Brasil, e que vem crescendo ao longo dos anos. Assim como qualquer outra cidade, né, que vem crescendo, principalmente as cidades médias, tal, né? E isso está inerente à questão, por exemplo, do aumento da frota e dos conflitos que acontecem não só nas proximidades de área urbana, mas também na própria área urbana, né? Como você falou, a cidade ela vem passando já há um tempo na questão das melhorias em relação ao sistema viário, a compatibilização dos empreendimentos nesse sistema viário que seja compatível, né, com uma realidade um pouco melhor na vivência das pessoas. E passando por isso, a gente tem, né, os corredores de transporte coletivo, a gente tem a preferência, ou deveria ser, né, dos modais ativos, né, bicicleta e a pé, e isso vai decorrer de outras ações, como, por exemplo, a redução de uma faixa no sistema viário de 3 para 2 faixas, priorizando o transporte coletivo. Isso vai decorrer de mais cruzamentos em nível para os pedestres. Isso vai derivar de um controle, como no caso um semáforo. Então, tudo isso tem que ser priorizado, principalmente a questão do transporte coletivo e dos modos ativos de transporte. Então, a gente vê uma quantidade de semáforos cada vez maior por conta dessas ações, mas é claro que eu vejo isso como que são medidas que a médio e longo prazo vão ter uma assertividade muito maior, principalmente em relação à área azul que você comentou. Então, é importante que as pessoas tenham um pouco de paciência também. É claro que, né, a gente tem pontos a melhorar, a gente tem muitas avenidas aqui na cidade que não ocorre a sincronização desses semáforos para maximizar a fluidez do trânsito, né, e com que seja um tráfego mais racional, digamos assim. Então, é um pouco de tudo, né, um pouco das melhorias que são inerentes a uma cidade do porte de Ribeirão Preto, associados às obras que precisam acontecer e também um pouquinho de paciência da população também. Professor Leomar, o senhor até me desculpe por contar algo da confidência nossa para o telespectador, mas o senhor mesmo hoje foi vítima do trânsito, né? Vítima de problemas com obras, da falta de engenharia. Esse é um caso que ilustra bem os desafios para o nosso trânsito. Sim, é a falta de valorização da engenharia. Nós temos o conhecimento, temos profissionais, mas os investimentos não têm sido feitos para um horizonte ideal. Tá? Tem sido sempre feito imediatista, como se quem está no poder ele fosse obrigado a ter uma solução mágica. Como isso não ocorre, o que nós vemos são investimentos que são ambiciosos para tentar resolver um problema complexo em pouco tempo, e com isso a gente fica sempre reinventando.
Se nós lembrarmos que a Via Ápia, né, que construção dos romanos, permanece porque ela foi pensada para milhares de anos, então uma cidade como São Carlos, nós temos um relevo acidentado, nós tínhamos que buscar em países que também têm situações parecidas e que resolveram há 200, 300 anos, soluções para serem incorporadas, que no primeiro momento podem até parecer de ficção científica, e que depois, ao longo do tempo, vão mostrar que são as soluções adequadas. Então, a engenharia permite esse investimento, né, para a melhoria da condição, né, da população, e o deslocamento é extremamente importante. Em todas as atividades a gente precisa deslocar, não temos a escola em casa, não temos o hospital em casa, não temos o alimento em casa, então ele é fundamental em todas as atividades e precisaria ser valorizado. Agora vamos levar o assunto para o lado da legalidade. Doutor William, muito do trânsito está no comportamento das pessoas e, às vezes, esse comportamento precisa ser penalizado. Só quando bate no bolso, quando dói nesse órgão sensível de todos nós, é que o motorista, é que o agente do trânsito resolve mudar de comportamento. A gente tem, por exemplo, a questão do cinto de segurança. Eu lembro quando eu era menino e o novo Código de Trânsito entrou em vigor e todo mundo falava, tinha matérias no Brasil inteiro de que o cinto, a falta dele vai render multa. Eu falava para o meu pai, mas já não era obrigado? Ele falou, pois é, já era, só que agora está rendendo multa. Essa questão diz muito sobre o nosso comportamento? Boa tarde a todos. Enfim, em relação à questão do cinto de segurança, e não só os demais casos de tipos de infrações, tanto o condutor, ele tem que ter a consciência que é um equipamento de segurança. A primazia dessa questão é realmente a utilização do cinto e, claro, que com o descumprimento, né, da regra de trânsito referente ao não uso vai acarretar a questão da infração de trânsito, né? Então, assim, é muito importante, é de extrema necessidade que ocorra a fiscalização, mas a primeira consciência tem que ser do condutor. Ele tem que entender que realmente a utilização do equipamento é primordial para ele, para a segurança dele e dos demais ocupantes do veículo, né? E claro que caso isso não ocorra e seja, né, feita uma fiscalização do ente público, a infração ela vai ser emitida e ela vai ser lançada com um fim, em que pese seja um fim pecuniário, mas tem um intuito educativo, né? Então, assim, o Código orienta, é um costume da sociedade, claro que quem dirige, né, quem, né, no caso, utiliza de automóvel, enfim, a regra é de que tem que obedecer à questão da utilização do cinto, e caso isso não ocorra, o município, ou até mesmo o Estado, ou autoridades de trânsito, irão punir com a infração e futuramente com a questão da multa punitiva referente ao encargo financeiro. Doutor Toninho Menezes, Franca também está passando pelas dores do crescimento, né? Está indo muito para o caminho de Ribeirão Preto. Começa a ver o seu trânsito sendo afogado, enforcado por um crescimento populacional e um crescimento também da geografia da cidade. Quais são os grandes desafios que sobram para os gestores francanos? O grande desafio do trânsito, não só em Franca, mas em todas as cidades, é exatamente nesse ponto, fazer um planejamento de um crescimento ordenado. Nós tivemos aqui em Franca um crescimento, com todo o respeito com as administrações anteriores, não só de agora. O que vem ocorrendo é que vai se liberando novas áreas de loteamentos, residências, indústrias, sem a contraprestação de uma engenharia de trânsito, como bem disse nosso colega de São Carlos. Ou seja, nós tivemos aqui, por exemplo, no Distrito Industrial, criou-se o Distrito Industrial, porém, as vias marginais para dar acesso ao Distrito Industrial não foi pensada naquele momento. E agora, para se tentar resolver, é um grande problema. O exemplo da má gestão naquele momento foi aonde era os trilhos da ferrovia
era do município. Eles venderam como lotes e ali sim seria a avenida de escoamento de trânsito. Uma falta de visão totalmente arcaica, porque se visou o dinheiro da venda dos lotes para o município e não se sabe onde se gastou aquele dinheiro, e hoje não tem espaço para fazer uma obra adequada da ampliação do sistema de trânsito naquela região. Voltando aqui para Ribeirão, Fernando, a gente aprovou recentemente leis muito importantes como o Plano Diretor e a Lei de Mobilidade Urbana. Só que a cidade está num momento de expansão terrível, né? Incrível, aliás. E vão surgir novos desafios. O que você vislumbra para ser aplicado a partir de já em Ribeirão Preto? São muitos desafios, né? Como o colega de Franca falou, né? Isso é muito evidente em várias cidades, né? O crescimento da infraestrutura não acompanha proporcionalmente ao crescimento da frota e de novos bairros e novas áreas que vão sendo criadas, né? A gente tem um problema muito grande aqui na cidade de Ribeirão Preto, que é a Zona Sul, né? Ela tem ali o Macroanel, né, que na verdade é a Duarte Nogueira, que chega até Sertãozinho, que na verdade passou a ser uma avenida, deixou de ser uma rodovia, e ele é um cinturão que do lado de lá, né, rumo à Zona Sul, você tem muitos condomínios, né, então vários dispositivos viários que já estão saturados, não tem capacidade para absorver uma demanda que vem aumentando a cada ano, né? Então o desafio é muito grande, então é muito importante o poder privado também ter consciência disso, né? E principalmente o órgão público, né, na hora da aprovação desses projetos, né, desses polos geradores que são muito intensos e muito recorrentes em área urbana, principalmente numa cidade como a nossa aqui, de se atentar, né, das medidas compensatórias, das medidas mitigadoras, ser incisivos, né, na hora de cobrar isso do empreendedor, para que ele não apenas pague, digamos assim, entre aspas, com um semáforo ou algo do tipo. A gente precisa de infraestrutura de forma geral para absorver essa demanda. Então o desafio é grande, já passou da hora, não é nem de hoje, já passou da hora, né? A gente teve aí recentemente na Câmara, né, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que também foi aprovada, dessas novas áreas e como que essas áreas vão ser tratadas. Então isso é importante, né, até mesmo nos empreendedores, né, que se faça um consórcio entre eles para que haja um melhoramento de forma global, né, nessas áreas, para que não fique nas costas de A ou de B só, né? Então, assim, é um esforço conjunto, né? São ações em conjuntas que são sistêmicas para melhoria não só de uma determinada zona do município, mas da cidade como um todo, né? Então é importante que a gente faça essa leitura, né, dessas zonas de tráfego, né, que acabam sendo crescentes ano a ano, e a gente tem aqui, como eu falei, né, a Zona Sul, que é um vetor de crescimento muito grande aqui na cidade, sendo estrangulado, né, por esse anel viário, e nada tem sido feito até então para que absorva essa demanda, né? Professor Leomar, na sua primeira resposta, o senhor falava dessa sanha pelas grandes obras, as obras faraônicas. E aí a gente entra na seara da política, e quem tem a caneta são os nossos governantes. Vamos fazer um exercício aí utópico de imaginar que nós não dependemos deles. Dá para resolver esse problema, essa crise da engenharia, através dos profissionais, através do cidadão, através das empresas? Não é fácil. O que acontece? Há sempre um incentivo aos modos não motorizados e ao transporte coletivo. Mas a pessoa só vai andar ou se deslocar de bicicleta se ela tiver segurança e tiver condição. Porque numa situação de relevo acidentado, nem todos são atletas para usar a bicicleta como meio de transporte para o deslocamento ao trabalho, para a escola. A outra questão é transporte coletivo. Países desenvolvidos em que a renda per capita é mais alta ofertam um transporte coletivo de qualidade e atrai classe média, atrai pessoas com um padrão aquisitivo muito alto que poderiam se deslocar no meio individual, né, no automóvel, mas que fazem pela conscientização, mas também porque tem a opção.
Então, não adianta a pessoa ter consciência de que para a saúde dela vai ter esse deslocamento seria bom, se ela não tem a segurança nem a possibilidade. E mesmo aquele que gosta aqui no exterior anda no transporte público, mas que não tem a condição de usar, mesmo quando quer, o transporte coletivo. Portanto, a gente fica dependente das ações do poder público. Então, enquanto cidadãos, a universidade faz o papel dela, dando as opções técnicas, vocês do quarto poder da imprensa chamam a atenção, cobram, né? E nós temos que mudar essa situação, mas não é fácil. Por outro lado, é possível. Inclusive, na questão, todas as cidades ainda não tão grandes, né, exceto Ribeirão, mas já com problema do que há muito tempo era das metrópoles. Elas precisavam crescer para o interior, crescer para dentro. E a gente vê uma cópia do que deu errado em outros países, que é a expansão, o crescimento para fora. Não é só em termos de vazios, de terrenos vazios. Peguem todas essas cidades, né, que estão agora nessa discussão e verifiquem o que tem de imóveis não sendo usados. Então, não é só a questão de ter o imóvel, mas se ele não está sendo usado, tem espaço para crescer para o interior. E aquele gasto que vai em alguns loteamentos novos poderiam ser aproveitados sem ter a degradação dessas cidades, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que ter a recuperação. Então, nós temos problemas de saúde pública, problemas de segurança com invasões e um incentivo que é dado para levar um problema para distante, em que daí tem necessidade de levar toda a infraestrutura, você já usa onde a infraestrutura existe. O Fernando, né, que foi meu aluno, tudo bem, Fernando? Ele comentou, né, a infraestrutura não vai acompanhar, mas nós não precisaríamos levar a estrutura, sendo que nós temos vazios que poderiam ser usados. Daí cabe a discussão da sociedade, cabe toda uma discussão para ver como fazer, mas sem dúvida nenhuma, o balanço é positivo, porque eu estou ocupando áreas, ou seja, levando degradação também, por mais que possam ser áreas ecologicamente, mas se eu estou explorando uma outra área, eu estou tendo um impacto que não precisaria ocorrer, não precisaria levar toda a infraestrutura de água, energia elétrica, transporte, e isso não tem sido pensado. Por quê? Porque as pessoas querem deixar na marca, quando a solução do problema é mais importante do que isso, pensando-se no longo prazo. Por isso que eu tinha comentado já na consideração inicial, da perspectiva não ficar marcada, mas fazer parte da solução, colocando um tijolinho, não querendo colocar um edifício que se desmorona a cada 4 anos. Dr. William, nós falamos de investimentos e falamos de multas. Seria muita inocência nossa acreditar ou esperar que todo o valor arrecadado com as penalizações, e que não é pouco, fosse revertido imediatamente para a melhoria do trânsito? Olha, em relação à destinação, eu acredito que não. Eu também acredito que, como os próprios amigos informaram, existe uma crescente muito grande na questão da mobilização referente ao crescimento de veículos, enfim, motocicletas, atender, né, a evolução da sociedade, né? Esses aplicativos de transporte, os aplicativos de entrega de refeições, tudo acarreta uma demanda, né? E aumenta, sem sombra de dúvidas, a questão de veículos e motocicletas nas vias. Em relação ao aumento das questões das infrações, é porque realmente tanto os órgãos públicos municipais ou estaduais, eles estão fiscalizando, né? E realmente a questão do destino, né, das questões dos valores das infrações, ele é voltado, claro que se for da esfera administrativa, ele é voltado à destinação para regularização da questão dos cofres públicos na área do município, né? Com investimento tanto em infraestrutura referente às vias, e quanto a destinação das outras áreas também, né? Não é uma questão de destinação específica, né, do dinheiro arrecadado pelas infrações de trânsito, que vai ser pautado simplesmente para as questões de vias, enfim. É uma repartição, né? Claro que o município se utiliza para realmente dirimir e repartir
dentro das suas necessidades, a questão da arrecadação, né? Doutor Toninho Menezes, para a gente encerrar, no final das contas, diálogo entre os diferentes poderes públicos e especialmente entre o poder público e o cidadão e a iniciativa privada, resolveria muitos dos nossos problemas com o trânsito? Com certeza. O diálogo é essencial na administração pública e às vezes falta essa visão porque a pessoa pensa exatamente o contrário, ou seja, naquela ideologia que é contrária a tudo que venha de outra parte e vice-versa. Há necessidade, sim, de haver uma interação entre todo o planejamento futuro, pensando a longo prazo e não somente como 4 anos, como bem disse nosso colega anteriormente. A questão nossa, com convênios e outras situações, também não quer se dizer que vai jogar tudo na iniciativa privada. Porque os recursos existem, como disse, ou seja, há uma arrecadação enorme para o trânsito. Porém, a aplicabilidade dela, nós sentimos falta de uma transparência um pouquinho maior no que se refere a essa situação. Pois vejamos, começou a se fazer com radares escondidos. Por que radar escondido? Se a medida é para prevenir acidentes, o radar tem que estar visível para que o cidadão veja efetivamente que está sendo monitorado. E se cometer uma infração, vai ser penalizado. É assim que funciona. Agora, quando escondido, é porque não é prevenção que está se fazendo, e sim querendo fazer arrecadação. E esse dinheiro arrecadado teria que ser retornado totalmente para as questões do trânsito. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto o engenheiro em tráfego e mobilidade urbana Fernando Velasquez. Em São Carlos, o professor de engenharia da USP, José Leomar. Em Araraquara, o advogado especialista em trânsito, William Siqueira. E em Franca, o advogado especialista em administração pública, Toninho Menezes. A todos o nosso muito obrigado.